Olá, pessoal! Vamos então a mais uma pré-aula da lição número 11, que tem o tema Um Homem Pequeno e Rico. Aqui o Memorizando pede para que nós preparemos com antecedência alguns cartões. Nesses cartõezinhos de papel, nós deveremos escrever o versinho que as crianças têm que memorizar. Vamos escrever em alguns cartões o versinho e vamos escondê-los pela sala, pela nossa salinha da ESIR. Então, nós vamos conversar com as crianças e vamos mostrar a elas algum objeto. Peguei aqui uma tesoura, né? Como está ali o exemplo do Memorizando. Então, a gente vai conversar com as crianças e vamos falar para elas: olhem, crianças, aqui está a minha tesoura. Ela está comigo, portanto, eu não preciso procurá-la, certo? Mas o meu apontador sumiu, eu preciso encontrá-lo. Então, a gente vai em algum lugar, né, onde a gente já deixou ali, né, o apontador, entre aspas, escondidinho, né, guardadinho em um cantinho. Então, a gente vai até esse cantinho, encontra esse apontador, né, e mostra então para as crianças. Nós vamos mostrar: ah, aqui está ele, eu encontrei. O apontador estava perdido, por isso precisei procurá-lo. A Bíblia, ela também nos fala que quando alguém está perdido, Jesus procura essa pessoa até encontrá-la. E o versinho está escrito aqui, então nós vamos abrir a Bíblia e vamos ler o verso da mesma forma que ele deverá ser memorizado. Vamos repetir com as crianças esse versinho 3 vezes. E depois disso, nós vamos pedir para que 2 crianças procurem os versinhos que estão espalhados pela sala. Quando eles encontrarem, eles deverão vir à frente dos amiguinhos e então falar o versinho. Eles vão recitar o verso. Todos juntos vão falar a referência. Falaremos, né, com os demais alunos a referência, onde está escrito o versinho, certo? E aí nós vamos repetir esse processo, deixar que outros procurem, que esses que procuraram venham à frente recitar o verso e os outros recitam a referência. Nós vamos repetir esse processo algumas vezes com as nossas crianças. E aí, depois que todos tiveram a oportunidade de procurar, e isso, como eu sempre falo, se a sua sala, se houver possibilidade para que todos os seus alunos procurem, né? De repente vai que a sua sala é uma sala bem cheia de crianças, né? Olha que bênção! Aí talvez você precise selecionar apenas algumas, tá bom? Para fazer essa atividade. Mas assim que você encerrar essa atividade, você vai mais uma vez repetir o versinho com todos. É muito difícil, né? Que eles não tenham até esse momento decorado o versinho com essa atividade, concordam? E então, terminando memorizando, nós vamos para a próxima parte. Vamos lá? Então, pessoal, aqui para o Conquistando a Lição, nós temos 2 sugestões. A primeira sugestão, a opção A, ela pede para a gente providenciar uma escada, preparar uma árvore nessa escada. Então, vocês poderão seguir as instruções, né, da página 77, criar uma copa de uma árvore. Eu postei também no grupo dos Tesouros Infantis uma árvore que nós fizemos aqui, porque nós tivemos uma EBF que nós escolhemos essa história de Zaqueu para que fosse uma das historinhas, né, que seriam contadas durante a EBF. Então, quando chegou o dia de apresentarmos a história de Zaqueu, nós, com a ajuda, né, de algumas irmãs, eu e outras irmãs, nós encapamos a escada, né, essa escada que às vezes a gente tem em casa, né, que a gente pode abrir e fechar, certo? Então, nós pegamos uma escada como essa, eu acho que era da irmã Leonice, se eu não me engano. A gente pegou emprestado e a gente encapou a frente e as laterais com TNT marrom para, tipo, representar o tronco de uma árvore.
e fizemos a copa de árvore. Com papel verde, nós recortamos várias folhinhas e colamos umas sobre as outras. E no meio, a gente fez uma abertura para que a criança pudesse subir na escadinha, certo? Por exemplo, aqui estava a escada, aqui a gente colou a copa da árvore, né? Então, a criança vinha, ela subia na escada e colocava o rostinho naquela abertura que nós fizemos. Tem aí as instruções direitinho na página 77, tá bom? Então, a gente vai vai ajudar as crianças a subirem nessa árvore depois de pronta, com muito cuidado para que não aconteçam acidentes, porque ninguém quer isso, certo? E depois que a gente, né, interagiu ali com as crianças, né, deixamos elas subirem, né, descerem, isso com, né, a gente ali em cima, auxiliando, quem sabe mais alguém ali com a gente também, né, com todo cuidado. Depois que as crianças fizeram essa experiência de subir nessa árvore improvisada, nós vamos perguntar para elas, por que alguém sobe em árvores? Para que subir em árvores? E aí vamos esperar que elas respondam. Talvez elas respondam que para pegar frutinhas, ou para, quem sabe, observar algo que está distante, né? E aí a gente vai falar, isso mesmo, e a nossa história de hoje vai falar de uma árvore que serviu de mirante. Se a sua criança não souber o que é o mirante, então você vai explicar para ela também. Aproveite esse momento, explica e você termina assim a opção A, tá bom? E aí depois, se você quiser, né? Se você não quiser fazer a opção A e quiser fazer a opção B, achar mais fácil, fica a seu critério. A opção B, você tem que providenciar 5 pedaços de varetas, ou barbante, ou corda, certo? Ou lã mesmo, né? Tem que ser 5 pedaços diferentes. E então, nós vamos mostrar para as crianças e perguntar para elas, né? Faz de conta que eu tô aqui com 5 pedaços de barbantes, então eu vou perguntar, qual desses pedaços aqui é o maior? As crianças vão me indicar o maior pedaço, certo? Esse aqui, professora. Isso. Aí, nós vamos mostrar os outros pedaços para as crianças, né? A gente pode colocar no chão ou em cima de uma mesa, né? Organizar os pedacinhos do menor para o maior, né? Do curtinho para o mais comprido, certo? E vamos falar, esses pedaços aqui têm tamanhos diferentes. Olhem só, os barbantes aqui não são do mesmo tamanho. Vocês estão vendo? Um é menorzinho, outro é maiorzinho e assim por diante, né? As pessoas também têm tamanhos diferentes. Nem todos são altos, nem todos são baixos. E a nossa história de hoje vai falar sobre um homem baixinho. Prestem atenção. Então, ali a gente conquistou a atenção da nossa criança com uma dessas opções. E então, nós vamos apresentar a lição. Para apresentar a lição, nós vamos usar os mesmos recursos que nós usamos no sábado passado para contar a história do jovem rico. Se você preparou um baú bonito, um baú dos tesouros bem bonito, você vai usar agora nesse sábado. Se você providenciou uma caixa bonita, né, para contar a sua história, você vai usá-la novamente, tá bom? Se na sua exir já tinha um baú, e você usou esse baú, como eu fiz aqui, você vai usá-lo novamente, tá bom? O baú deve conter as mesmas coisas de sábado passado. Tecidos bonitos, algumas cédulas, quem sabe, aquelas que imitam dinheiro, né? Ou um saquinho de moedas, joias feitas de lantejoulas, enfim, o que você preparou para sábado passado. Também um coração limpo e um coração sujo. É importante também que você reserve na sua exir, se for possível, um cantinho para ser o cantinho do cobrador de impostos, o cantinho de Zaqueu, tá bom?
e 2 potinhos para você, no momento ideal, né, no momento aqui da história, que o Zaqueu, que vai demonstrar como Zaqueu cobrava impostos, você vai pegar então esses 2 potes e colocar em cima das mesinhas. Você também vai preparar 2 moedas para cada criança, tá bom? Essas moedas podem ser moedas de verdade, se você tiver aí, ou elas poderão ser confeccionadas em papel, em cartolina laminada, ou então naquele EVA com glitter. Vai ficar muito bonita também. Essas moedas, né? Ficarão show, tá bom? Se você fizer num EVA com glitter, vai ficar muito bonito mesmo, vai chamar bem a atenção das crianças. Então, você vai começar a contar a história para as crianças, mostrando na Bíblia, né? Onde está escrita a história de Zaqueu, vai falar sobre ele. No momento certo, você vai sentar na mesinha do cobrador de impostos. Antes, porém, você vai orientar as crianças para que formem uma fila. Ou se você tiver um auxiliar, você vai explicar antes para ele, olha, hoje na história de Zaqueu, quando chegar nessa parte da história, eu preciso que você me ajude a formar uma fila com as crianças, né? Então, quando chegar na parte que você vai representar o Zaqueu cobrando impostos, você vai sentar, né, à mesa, e então você vai colocar os 2 potes, e as crianças virão e vão colocar as moedinhas. E você vai explicar, né, que Zaqueu, ele cobrava 2 vezes das pessoas. Se a pessoa precisava pagar, devia uma moedinha para o governo, ele fazia a pessoa pagar 2, certo? Então, conforme vem falando aqui a nossa história, vai chegar um momento que a gente vai falar que Zaqueu estava perdido, que o coração dele estava sujo. Então, a gente mostra o coraçãozinho sujo. Depois a gente vai falar que certa vez Zaqueu, ele ouviu a pregação de João Batista e ficou pensando, né, meditando quanto a vida dele era infeliz. Ele não tinha amigos, ele tinha um grande tesouro, mostra o baú do tesouro para as crianças, né? Fala, ele era muito rico, ele tinha um grande tesouro, mas ninguém gostava dele. Ele não podia nem frequentar a igreja, ele não tinha amigos, ele era muito infeliz. Depois ele ouviu falar de Jesus e soube que Jesus tinha um discípulo que também era cobrador de impostos. E quando ele soube que Jesus ia passar na cidade dele, então ele ficou muito feliz e procurou ir ao encontro de Jesus. Só que aí, por conta da multidão que estava em volta de Jesus, e como ele era baixinho, ele não conseguia ver Jesus. Então ele tentou fazer de tudo para ver Jesus. E aí você vai falar para as crianças, vamos dar alguns saltos, vamos fazer como Zaqueu? Então vocês darão alguns saltos, né? Tentando ver Jesus, mas que pena, mesmo assim, Zaqueu não conseguia ver Jesus. Então ele teve uma ideia, vou subir na árvore. Nesse momento de subir na árvore, você vai ajudar uma criança a subir nessa árvore. E vai chegar então no momento em que você explicará, né, para os seus alunos que quando Jesus estava passando pertinho da árvore com a multidão, ele olhou para cima. Ele então olha para cima, olha para Zaqueu e fala o nome de Zaqueu, sem eles nunca terem conversado, né? Ele pega e fala, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na sua casa. E então você vai fazer com que a criança desça e vai andar com ela um pouquinho e vai explicar para as crianças que Zaqueu ficou tão feliz que quase caiu da árvore, descendo da árvore, que ele recebeu Jesus gostoso, com muito prazer, com muita felicidade. E agora Zaqueu, que nem podia ir na igreja, estava tendo uma reunião na sua casa e Jesus era o principal ali, né? Era o pregador dessa reunião tão bonita, né? Então, desse encontro tão lindo ali que foi de Jesus com Zaqueu, certo?
Então, depois dessa linda pregação de Jesus, Zaqueu, ele tomou uma decisão muito importante, como diz aqui na nossa lição. Ele falou na presença de todo mundo: Mestre, dou aos pobres metade dos meus bens, e naquilo que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Nesse momento, você abre então o baú e entrega alguns tesouros, né? Entrega alguns recursos que estão lá dentro, você divide entre as crianças para enfatizar, né? Para ilustrar esse momento em que Zaqueu, então, ele toma essa decisão e ele devolve, então, as coisas que ele roubou, certo? Das pessoas, né? E aí você termina falando que Jesus ficou muito E então você termina falando que Jesus ficou muito contente ao ver que Zaqueu se arrependeu de verdade. Zaqueu estava perdido, mas Jesus o encontrou, certo? Então você vai estudar bem essa lição, tá bom? Vai usar os recursos do sábado passado, adicionando a eles a escada, né? Quem sabe, se você fizer a opção A, você terá a escada ali já prontinha para você usar com seus alunos apresentando a lição, tá bom? Você pode também fazer a escadinha, deixá-la ali quietinha e usar a opção B, como nós mencionamos ali do conquistando a atenção, tá bom? Então, foi isso essa nossa parte aqui no apresentando a lição. Vamos para o revisando? Para o revisando, você vai convidar uma criança novamente para subir na árvore, tá bom? A criança vai subir na árvore de novo e você vai fazer uma das perguntas da página 85 para a criança. E se a criança acertar, você vai falar o nome dela como se fosse o versinho, né? Zaqueu, desce depressa. Nesse caso, você vai falar o nome da criança. Por exemplo, Aline, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa, né? E a criança vai descer e sentar na mesa de refeição até que chegue a próxima criança. Então, se você pôde preparar uma mesinha para ser a mesinha da refeição, né? Ou aquela mesa que as crianças vão fazer a atividade do contando aos outros, também serve, né? Você vai orientar a criança para que sente e para que espere o outro amiguinho chegar. Então, você vai revezando as crianças, né? O processo é esse: subir na árvore, a criança responde a pergunta, se ela acertou, você fala, então, você usa o nome da criança no versinho pedindo para que ela desça depressa. Já na opção B, a gente vai revisar a historinha com mímicas, né? E aqui tem as sugestões de como fazer, né? Por exemplo, Zaqueu era um homem baixinho, então você vai olhar para as crianças, você vai explicar, eu vou contar para vocês a historinha em forma de mímica, tá? Então, aí você começa a fazer a mímica. E aí, provavelmente, as crianças vão começar a falar, Zaqueu era baixinho, né? Enfim, mas eles terão que repetir com você a mímica até a historinha acabar. Uma outra coisa que eu esqueci de falar na sugestão A é que você pode também usar a arvorezinha do contando aos outros para fazer essa dinâmica da opção A. No caso, a criança ela não vai subir na árvore, mas você vai mostrar essa arvorezinha, vai colar, né, o Zaqueu aqui, certo? Depois eu vou mostrar melhor para vocês como que faz. E aí você faz a perguntinha, se a criança acertou, ela vai poder, ela fará com que o Zaqueu suba um pouquinho aqui na sua árvore, tá bom? Ela vai fazer o Zaqueu aqui subir. E assim sucessivamente você fará com as outras crianças também, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para o próximo tópico? Vai segurar o baú dos tesouros, né? Vai mostrar para as crianças e vai falar que o jovem rico, ele preferiu ficar com os seus tesouros, né?
ele estava com o coração sujinho e Papai do Céu, e Jesus não pôde purificar aquele coração porque ele decidiu ficar com os tesouros da terra, né? Enquanto isso, Zaqueu ele não se importou de deixar de deixar as riquezas, o tesouro para trás. Ele permitiu que Jesus o salvasse, que Jesus purificasse o seu coração. Nesse momento você se afasta do baú dos tesouros, tá bom? Como está escrito aqui. Vamos mostrar também o coração limpo para as crianças, né? Vamos conversando com elas e vamos mostrar o coraçãozinho limpo e nos afastar do baú, como diz aqui, né? Quando chegar nesse momento que a gente vai explicando que Zaqueu ele fez a melhor escolha. E aí depois a gente vai colocar algumas situações para as crianças e nós vamos falar assim: olha, eu quero que vocês me digam o que as pessoas devem fazer nessa situação. Então você vai mostrar um lápis. Mariana pegou o lápis de sua amiga e não devolveu mais. Ela agora aceitou Jesus e está arrependida. O que ela deve fazer? Devolver o lápis, né? Então, tem algumas perguntinhas aqui que nós faremos para os nossos aluninhos, para que eles respondam. E esse é o nosso revisando, tá bom? Composto, então, de uma explicação, né, sobre a nossa história. E essa atividade de fazer essas perguntas para as crianças com algumas situações para que elas falem como que a pessoa que aceitou Jesus deve reagir nessas situações, tá bom? E agora a gente vai para o contando aos outros. E para o contando aos outros, você vai entregar para as crianças uma cópia da página 73, né? É isso, 73 mesmo. Você vai entregar para que elas pintem, recortem e montem, tá bom? Mas se o tempo não for suficiente, se as crianças forem muito pequenas, então nós devemos entregar para elas já semi-pronto, só para elas pintarem mesmo, tá bom? Sulfite, gente, sulfite sempre fica molinho, né? Então, o ideal, eu sempre falo isso, para fazer esse tipo de atividade, eu gosto do papel verger, que é um pouquinho mais durinho, tá bom? Tem gente que pega a cartolina e corta no tamanho de uma folha de sulfite, A4, que a gente fala, né? Então, tem gente que corta a cartolina nesse tamanho e coloca para fazer a impressão. Eu já ouvi falar que estraga a impressora, né? Mas aí eu não sei se vocês já são acostumados a fazer isso, né? Quem tem a impressora em casa, usa, né? Então, aí vocês que veem direitinho essa parte. Eu, particularmente, assim, uma amiga minha falou que não era muito bom fazer isso, então eu gosto de usar o papel verger, tá bom? Mas aí vocês entregam para as crianças semi-pronto, já impresso, recortadinho assim, só para que elas montem, e vocês vão ajudar, né? Tem uma partezinha, assim, um retângulozinho pequenininho, que a gente pega a parte dele e cola atrás desse bonequinho, né? Cola aqui atrás, e essa parte solta aqui, nós vamos passar pelo meio da árvore, porque na árvore tem uma marcação aqui no meio, né? Do caule da árvore, aqui do tronco aqui da árvore, para nós colocarmos, né, o bonequinho aqui, essa tira. A gente vai encaixar aqui, ó, tá vendo? Que é simples, né? Então, a criança vai movimentar, tá bom? Então, ela vai pintar, você vai colar essa parte aqui, vai ajudar ela a colar nessa parte de trás, e aqui vai ficar um encaixe perfeito para que ela possa fazer de conta que isso aqui está subindo na árvore. Esse outro desenho, isso aqui, o sentadinho, você vai colocar atrás, eu não coloquei aqui para mostrar para vocês, né, mas vai um prendedor aqui atrás, né, e aí você pode, depois a criança, ela pode tirar esse aqui, né, e deixar apenas o Zaqueu aqui, preso aqui em cima, através de um prendedorzinho, você
cola um prendedor aqui atrás daqui, ó, e abre aqui e encaixa ele aqui, né? Deixa ele aqui em cima da árvore, tá bom? Então, as crianças vão preparar esse recurso e serão incentivadas a contar a historinha que elas ouviram na ESIR para outras pessoas, tá bom? É isso, então não tá faltando mais nada, então até a próxima pré-aula, que será da lição 12, a penúltima lição desse trimestre. Que Deus abençoe a todos nós, professores da ESIR, nos dê ânimo e força, né? E sabedoria para contarmos essa história tão linda para os nossos pequenos. Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço, fiquem com Deus.